Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Denise Virdan Babizete, sou expert em cálculos trabalhistas e especialista em direito do trabalho. Bem, uma coisa está intimamente relacionada com a outra. Então, hoje a gente vai falar sobre o término de contrato a termo, aquela situação em que você é contratado a título de experiência e você não passa na experiência, ou seu empregado, né? Você contrata o seu empregado não passa na experiência e você tem que fazer os cálculos relacionados a esse termo de rescisão de contrato de trabalho, também conhecido como TRCT, né? Muita gente pergunta, fala assim, cadê o TRCT? O que é TRCT? Termo de rescisão de contrato de trabalho. Bem, por que eu faço um contrato de experiência? Que é um contrato de trabalho por prazo determinado, com uma característica muito peculiar. Eu faço esse contrato para experimentar a outra parte. É uma experiência mútua, né? Tanto o trabalhador que é contratado a título de experiência como o empregador, eles estão num período de prova. Quando eu, empregado, né, empregada, sou contratada a título de experiência, eu estou verificando se a empresa faz os pagamentos em dia, se essa empresa fornece vale transporte, se o local de trabalho é um ambiente agradável, se existe comprometimento dessa empresa com questões relacionadas à segurança e medicina do trabalho, enfim. Eu verifico isso tudo, em que pese a gente saber que existe uma escassez muito grande de emprego, que muitas vezes muitas coisas não são respeitadas e o trabalhador acaba se mantendo naquelas condições até por uma questão de necessidade. Em contrapartida, o empregador, o novo empregador, ele está verificando se aquele empregado realmente ele possui capacidade profissional para exercer aquela atividade para a qual ele foi contratado e também se ele é assíduo, se ele tem um bom comportamento, se ele consegue trabalhar em equipe, enfim, é basicamente para isso que a gente faz um contrato de experiência. Mas por que a gente contrata de forma precária? Porque caso esse trabalhador não vá ficar na empresa, caso ele não preencha os requisitos necessários, esse desligamento dele vai ter um custo menor. Tudo relacionado ao direito do trabalho envolve custo, envolve cálculo. E aí eu tenho a seguinte opção. O contrato de experiência ele pode durar no máximo 90 dias. Não vamos confundir contrato de experiência com contrato temporário, são coisas diferentes. O contrato temporário ele é regido pela Lei 6.019, de 74. O contrato de experiência ele é regido pela CLT, através de uma contratação direta. A empresa contrata empregado diretamente sem empresa interposta. É desse que eu estou falando. Muito bem. Digamos que a empresa ela tenha feito um contrato inicial de 30 dias. O contrato de experiência ele pode ser de até 90 dias e, quando não utilizado o prazo máximo de 90 dias, ele admite uma única renovação. A primeira pergunta que cabe é: como é que eu conto esse prazo? Esse prazo eu conto em dias, porque ele é estabelecido em dias corridos. Então, se eu contrato a título de experiência e resolvo quebrar esse contrato em 2 contratos de 45 dias, isso muita gente me pergunta. Qual é o ideal para fazer contrato de experiência? Depende da empresa. Tem empresa que faz de 2 contratos de 45, tem empresas que fazem um de 30 e um de 60, tem empresas que fazem um de 60 e um de 30, só está invertendo aí a quantidade de dias, enfim, vai depender da atividade econômica, qual é a prática dessa empresa. A exigência de validade do contrato é que ele não ultrapasse 90 e que não haja mais de uma renovação. Então, se eu tiver 30 mais 30 mais 30, eu teria uma irregularidade no contrato e uma invalidade desse contrato como prazo determinado a partir da segunda renovação, porque a primeira ainda seria válida. Muito bem. O que nós temos em relação a possibilidades? Digamos que eu tenha feito um contrato de 45 com possibilidade de renovação por igual prazo, não havendo denunciação das partes. Como é que isso funcionaria? Nos primeiros 45 dias, qualquer uma das partes poderia se manifestar no sentido de não dar prosseguimento. E isso chama-se o quê? Término de contrato a termo. A empresa não está dispensando o trabalhador e o trabalhador não está pedindo demissão por sua vez. O que eu tenho é a figura do término de contrato a termo. Então, digamos que isso tenha ocorrido nos primeiros 45 dias e que esse contrato
tenha sido iniciado em 1º de outubro. Outubro tem 31. Então, em outubro eu teria 31 dias, mais 14 dias de novembro, para eu somar os 45 dias necessários ao cumprimento desse contrato. Então, digamos que no dia 14 de novembro, uma das partes, qualquer uma delas, tivesse se manifestado no sentido de terminar o seu contrato a seu termo, conforme foi anteriormente combinado. Quais seriam os direitos envolvidos? E aqui, gente, independentemente de quem tomou a iniciativa. Pode ter sido o tomador de serviços, como pode ter sido o trabalhador, o prestador de serviços. E aí eu te faço a seguinte pergunta: você está gostando desse vídeo? Você sabe quais são os direitos envolvidos nesse caso que eu estou contando? Você saberia calcular esse termo de rescisão corretamente? Responde para mim aí na descrição do vídeo. Coloca aí o seu comentário. Bem, eu tenho um curso sobre cálculos trabalhistas, só de horas extras. O nome do curso é Expert em Horas Extras. Vou colocar aí para vocês na descrição do vídeo o link desse curso, caso você tenha interesse em aprender a fazer cálculos trabalhistas, é uma boa oportunidade. Mas voltando aqui para o nosso assunto, o nosso trabalhador ele teria direito a 1/12 de 13º, e aí você vai se perguntar, por quê? Porque olha só, o 13º, ele é verificado mês a mês. Então, se ele foi admitido em 1º de outubro e o seu contrato terminou no dia 14 de novembro, pois 45 dias envolvidos, eu só tenho o seguinte: em outubro, ele trabalhou mais que 15 dias. Então, ele adquiriu o AVO. Em novembro, só trabalhou 14. Esse AVO ele não adquiriu. Já de férias, ele vai ter direito a 2 12avos de férias. Como é que a gente vai... Por que ele tem 2 12avos de férias e apenas 1 12avos de 13º? Porque a forma de análise e apuração de 13º é diferente da apuração de férias. Férias eu verifico de 30 em 30 dias. Então eu teria a seguinte situação: de 1º a 30 de outubro, completou 30 dias, adquiriu um AVO. De 31 de outubro a 14 de novembro, trabalhou 15 dias. Não completou 30, mas 15 dias são suficientes para a aquisição do AVO dele de férias. Então, nesse caso, ele vai ter um AVO de 13º, 2 AVOs de férias acrescidas de 1/3. Trabalhou o mês de outubro, recebeu o salário de outubro até o 5º dia útil do mês subsequente, até mais ou menos 5, 6 de novembro. E os dias que ele trabalhou em novembro, tornar-se-ão saldo de salários. Então, ele vai receber, nessa rescisão, 14 dias de salários. Nós teremos, na rescisão, no termo de rescisão, 1 12avos de 10º, 2 12avos de férias acrescidas de 1/3, 14 dias de salário. Recolhimento de fundos de garantia sobre 10º e salários. E ele vai receber esse fundo de garantia junto com o fundo de garantia do primeiro mês de trabalho, que foi outubro, que também vai ser recolhido. Então, ele vai movimentar esse fundo de garantia porque término de contrato a termo dá direito à movimentação desse fundo. Não há por que se falar de multa de fundo de garantia, porque essa multa só é cabível em caso de demissão sem justa causa, demissão imotivada, e não foi isso que aconteceu. O motivo da dispensa, nesse caso, especificamente, é o quê? Término de contrato a termo. Então, não há por que se falar em multa por dispensa imotivada. Seguro-desemprego, ele também não tem direito a guias do seguro-desemprego, que só são devidas em caso de dispensa sem justa causa. E aqui você tem que tomar o seguinte cuidado. Você não vai entregar a guia de seguro-desemprego para ele, não é porque ele trabalhou pouco tempo para você. Você não vai entregar porque ele não tem direito em razão do motivo do desligamento. Bem, se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, compartilha, porque tem muita gente que precisa saber. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link do nosso curso Expert em Horas Extras e vou deixar também um link de um e-book com 10 dicas para facilitar os cálculos trabalhistas. Até o próximo vídeo. Tudo de bom!